De volta com o Band Cidade nesse dia de Natal. Olha, São Luís do Paraitinga acaba de ganhar mais um atrativo cultural. É um museu que, além de contar a história do povo luizense, também relembra fatos como a enchente, que devastou a cidade há quase 10 anos. E o melhor de tudo, todo o acervo foi montado com a participação dos moradores. O antigo Museu Histórico Pedagógico Oswaldo Cruz, em São Luís do Paraitinga, onde nasceu o médico sanitarista, abriu as portas para homenagear o patrimônio cultural da cidade. É uma das primeiras casas que tiveram aqui em São Luís, uma das primeiras casas tombadas, talvez uma das mais antigas. E por muito tempo se usou ela para contar um pouco a história do patrono, que foi o Oswaldo Cruz, que nasceu nessa casa. E nesse projeto de modernização, a gente mudou a museografia e a proposta desse museu para trazer o conteúdo da cultura local, mostrar que São Luís é essa. A viagem pela história de São Luís do Paraitinga começa nesta sala, que marca os 10 anos da enchente que devastou a cidade. São 4 quilômetros de barbantes e, ao centro, uma reflexão com os relatos dos luizenses sobre a tragédia. Sobrou um pedacinho de papel da casa dela. Você calcula. Não sobrou uma canequinha. Não sobrou nada. Você pensa bem, a casa dela no chão. Foi uma escolha nossa não colocar imagens da enchente, imagens da tragédia, porque isso são coisas que você já acessa em todas as plataformas digitais. E a gente queria mostrar uma outra visão disso, a visão das próprias pessoas. Quando a gente entra aqui no museu, um dos pontos que chamam bastante a atenção é esse daqui, que é uma cortina de monóculos. São 400 no total. E em cada um deles, a gente observa, olha só, cenas do cotidiano. São cenas de diferentes períodos. Tem cenas aqui também de festividades, de arquitetura da cidade. E o que é mais bacana é que os próprios moradores ajudaram na construção desse acervo. É um primeiro adentrar a São Luís, Então você tem essa imersão a partir dessa cortina, no qual você tem contato com diversos tempos históricos, diversas tipos de visões de São Luís, paisagem, festas, construções, pessoas. O passeio pela cultura e história de São Luís do Paraitinga continua com um voo pelas paisagens da cidade. O artista Camilo Frade recita os poemas escritos pelo geógrafo Aziz Absaber. Neste outro espaço, as fotos antigas de moradores e o telefone analógico relembram as ligações cruzadas. Os próprios luizenses contam sobre as lendas e os mitos que rondam a cidade. Então a gente dizia que era o Saci que estava passando por ali. E a criançada corria com a peneira para jogar em cima daquele redemoinho para prender o Saci. Quando você atende esse telefone aqui, você vai ouvir um pouco de memórias da cidade, de depoimentos das pessoas da cidade. Ora sobre o Saci, ora sobre uma outra assombração, ora sobre outro acontecimento. E assim, com uma trama, essas memórias vão tecendo esse patrimônio material, e toda a identidade da cidade. O museu ainda abre espaço para contar sobre a origem da musicalidade de São Luís do Paraitinga. Destaque para as marchinhas e Eupídio dos Santos. Neste baú é possível encontrar muitas curiosidades sobre o compositor dos sucessos de Mazzaropi. Para encerrar o passeio, uma parada para conhecer as manifestações culturais ainda presentes na cidade, como a dança de fitas da Festa do Divino e o Império do Divino, altar construído durante a festividade na casa de um morador. Quanta história, Esse é mais um motivo para visitar São Luís. O museu, que fica na Casa Oswaldo Cruz, fica na Rua Doutor Oswaldo Cruz, número 4. Não tem erro, é no centro da cidade, é só perguntar, quem não sabe, que vai chegar. Ele pode ser visitado de quinta a sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde. Aos domingos, das 10 da manhã às 2 da tarde. E o melhor, a entrada é de graça. Quando chega o mês de dezembro, aumenta também o número de contas para pagar. A preocupação já toma conta, Por isso, as pessoas precisam ficar atentas e fugir das dívidas. O mês de dezembro é uma armadilha para quem vai às compras. É difícil se segurar.
Mas gastar além do orçamento para quem já está com as contas no vermelho é sinônimo de problemas. Saúde financeira só existe quando se consegue equilíbrio entre os ganhos e os gastos, explica o analista financeiro Danilo Brito. O cheque especial e o cartão de crédito são os grandes vilões aí da economia. Então, as taxas de juros cobradas nesses dois tipos de instrumentos financeiros são as mais elevadas. O ideal é você quitar essas operações e você buscar ali se adequar no ano seguinte para não entrar novamente no cheque especial, não pagar o valor mínimo do cartão. Isso é importante. De acordo com a Confederação do Comércio, no mês de outubro, 64% das famílias estavam com dívidas. O grande inimigo? O cartão de crédito, responsável por 78% dos débitos. A esteticista Rafaela Rodrigues hoje tem seu próprio negócio. Quando era assalariada, sempre gastava mais do que ganhava. Vivia com dores de cabeça. Hoje se considera disciplinada financeiramente. Quando a gente trabalha pra gente, é totalmente diferente quando a gente trabalha como um profissional contratado. Por quê? A gente tem que ter uma menção de gastos e de lucro e de gastos. Para o analista financeiro Danilo Brito, estar com as contas em dia significa qualidade de vida. A dica para o início do ano é tentar usar todo o recurso que tem para acabar ou reduzir as dívidas. Depois, equilibrar as contas, limitando os gastos, cortando os supérfluos. O certo é criar uma planilha e seguir rigorosamente o orçamento. Eu falo que é bom e necessário, tá? Você conhecer o quanto você ganha e conhecer o quanto você gasta é importante porque você consegue fazer uma gestão ali do seu recurso. Os especialistas alertam que você não deve se esforçar apenas para colocar as contas em dias. Você deve criar o hábito de economizar. Esse dinheiro que você poupa pode perfeitamente ser usado no futuro para comprar aquele bem que tanto você quer ou então usar numa hora de emergência. Antes de você pagar as contas, o ideal é você se pagar primeiro. Você pensar a longo prazo, a médio prazo. Então, do seu salário, você retira um recurso para você e do que sobrar ali, você adaptar ao seu padrão de vida. Fica a dica para 2020, economizar o ano todo, né? No próximo bloco, o significado do Natal para diversas religiões. Você vai conferir aqui no Band Cidade. Vamos com imagens de São José dos Campos. Olha aí, hein? Que dia maravilhoso de Natal, céu azul, 32 graus. Aproveite seu Natal e siga mais bem informado com a gente aqui na Band. Eu volto em instantes com mais notícias, não sai daí.